Jesus, o amor de Jesus. Pode falar, né? Pode vir nessa frente que todo mundo te escuta. Vou fazer, antes de começar a falar da palavra, uma oração para o Espírito Santo, aproveitando que já puxou a música. Vou pedir para a gente ficar de pé, estender nossas mãos, porque agora é o momento seu mais importante para você entender a Eucaristia, para você bem comungar. Você precisa se alimentar dessa palavra primeiro, você precisa ouvir a voz do bom pastor. Por isso vem, ó Espírito Santo, vem aqui sobre nós, Espírito Santo. Já está no nosso meio aquela que é tua esposa, a Santíssima Virgem Maria. Vem por meio dela, vem por meio do Imaculado Coração, Espírito Santo. Vem repousando sobre nós, porque nós precisamos se alimentar agora, Espírito Santo. Só tu pode dar para o nosso coração as palavras de vida eterna, Espírito Santo. Vem sobre nós. Oriasuia macanta halaracia macanta halarasuia macanta halaracia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta. O Senhor me mostra pessoas que têm sentido desânimo, né? Desânimo espiritual, que Ele agora quebra todo esse desânimo. Suia macanta halaracia macanta halarasuia macanta. Você estava desanimada para você buscar a palavra de Jesus. Suia macanta halaracia macanta halarasuia macanta. Eu também estou vendo conflitos dentro de casa que estão sendo derrubados por Nossa Senhora. Suia macanta halaracia macanta halarasuia. Estou vendo um homem difícil na sua casa, que Nossa Senhora está indo até ele agora. Suia macanta halaracia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta halarasuia. Eu também estou vendo corações que desejam mais intimidade com o Espírito Santo, e o Senhor está dizendo: pede e será dado. Suia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta. Eu também vejo uma imagem de um rio vindo e batendo contra comportas que estão assim, detendo esse rio, para esse rio passar. E daí é o Espírito Santo, e a força do Espírito está sendo mais forte, e está quebrando essas comportas, e está fluindo na abundância. Suia macanta halaracia macanta halarasuia macanta halarasuia macanta halarasuia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo você sendo avivada, nós sendo avivados pela oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é o domingo do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa. Os textos falam do Bom Pastor. O Salmo diz que o Senhor é o meu pastor e não me falta coisa alguma. Para não me faltar coisa alguma, eu tenho que eleger quem vai ser o meu pastor. Se vai ser Deus o meu pastor ou se será um outro o meu pastor. Porque se você não está sendo pastoreado pelo cajado de Jesus Cristo, você está sendo pastoreado por um outro cajado, que pode ser o do lobo. E o lobo, ele é assim, ele chega até a ovelha, que somos nós, e ele vai usar de meios para nos atrair. Só que é uma enganação, porque o lobo não quer o bem da ovelha. O lobo, ele quer, na verdade, devorar a ovelha. Ele quer acabar com a vida da ovelha. E o lobo, ele se torna atraente, porque senão ninguém iria atrás do lobo. E hoje tem muitos que estão indo no lobo, na conversa do lobo, e não na voz do bom pastor. E Jesus fala que há os mercenários no meio de nós. E o lobo, ele quer atacar a ovelha, ele quer dar o bote na ovelha, ele quer destruir a ovelha. E por isso está o perigo de seguir o lobo, porque o lobo, ele vai te fazer propostas boas, mas são propostas na mentira, mentirosas, para que você vá no jogo dele. E quando chega no
no ponto que ele queria, ele te avança e ele te acaba com você. E o bom pastor não é assim. O bom pastor, ele também te atrai. O bom pastor, ele também tem uma voz irresistível. O bom pastor quer dobrar a ovelha para ele. O bom pastor quer seduzir a ovelha para ele. Quer fazer a ovelha se render à força dele, que é o bom pastor. Mas tudo isso porque ele ama a ovelha. E esse bom pastor é Jesus. Jesus ama a sua ovelha. E Jesus não vai atacar a ovelha, mas Jesus vai proteger a ovelha. Jesus vai salvar a ovelha. Então, nós como ovelhas, nós estamos em vários estados diferentes. Há ovelhas que estão feridas, e essas feridas, Jesus mesmo vai fazer as ataduras e colocar os remédios no machucado. Há ovelhas que estão tristes, abatidas, que o Senhor também vai animá-las, vai dar para elas a alegria. Há ovelhas que estão sem forças, que já estão esgotadas, que já estão cansadas, que já estão caindo sob o peso de sua cruz, e que o Senhor Jesus vai lá sustentar a cruz com ela, que o Senhor Jesus não vai deixar aquela ovelha desanimar, aquela ovelha desistir. Tem também as ovelhas que estão se desviando, que são de Jesus, mas já estão indo com os estranhos, já estão indo para armadilhas, já estão indo para os buracos. E Jesus, ele vai atrás dessas ovelhas, deixando as 99 lá na montanha para ir buscar a que se perdeu, a que está desviada, a que se desviou dele em algum momento. Então Jesus ama você, Jesus ama o seu rebanho, e Jesus sente falta das ovelhas que não estão no seu rebanho. Também Jesus vai encontrar entre suas ovelhas aquelas que não estão ainda nesse aprisco, estão em um outro aprisco, e que precisam ser reconduzidas para cá, para a Igreja Católica, e que o Senhor vai com muito carinho, paciência, e às vezes dando umas marretadas nelas, conduzi-las de volta para a casa do Pai. Então, o instrumento do bom pastor é dois, que é o cajado e a vara. O cajado é aquele que parece um gancho, a ponta parece um gancho em cima, e a vara é um cabo assim reto, de madeira. Mas para que é usado? Porque a ovelhinha, ela é um animal muito frágil, ela precisa sim de um pastor para cuidar dela. As ovelhas, elas não se defendem sozinhas, são bichinhos indefesos, e Jesus diz que você é essa ovelha. Então o cachorro sabe se defender, ele morde, o gato sabe se defender, ele arranha, e olha que a ovelha é maior que o gato, e no entanto a ovelha não sabe fazer isso. Então Jesus está dizendo que nós, sem ele, somos assim. Qualquer um que chegar derruba nós, qualquer coisa que vier derruba nós, porque nós precisamos do bom pastor. E as ovelhas às vezes brincam no rebanho de dar cabeçada uma com a outra, e elas caem de barriga para o alto, só que elas não conseguem se virar sozinhas. Imagina, se a ovelha fica de perna para o alto 30 minutos, o estômago sufoca, o pulmão, ela morre. Então tem que vir o pastor pegar e desvirar ela rapidamente. Mas como? Com o cajado, né? Põe o gancho no pescoço da ovelha e ajuda, porque é muita lã assim, e aí ele desvira. Então o cajado é um instrumento para pastorear a sua ovelha, para ajudar a ovelha. E esse é o instrumento que o Senhor nos usa. Então quando você mete a carroça na frente dos bois, quando você vira de perna para o ar a tua vida, quando você se envereda por caminhos errados, aí lá vai o bom pastor te pôr direito de novo, te virar do lado direito de novo. Lá vai o bom pastor zelar por você de novo. Esse é o cajado do Senhor Jesus. A vara é um instrumento que é para assustar a ovelha. Então a ovelha, ela está saindo do redil, o pastor joga a vara leva aquele susto e corre para junto das outras ovelhas assustadas. Mas se ele joga a vara no chão e a ovelha continua teimosa, e a ovelha continua rebelde, você sabe o que ele faz? Ele pega a vara, ó, pá, pá, ele bate na ovelha. Então Jesus, de vez em quando, ele bate em nós. Jesus, de vez em quando, umas palmadas em nós. Esse também é um instrumento para evitar que a ovelha vá parar na boca do lobo. Então, no fim das contas, dói na ovelha. No fim das contas, a ovelha pode até gemer, pode até fazer um barulho, não gostou de apanhar, mas foi bom para ela. Mas o bom pastor estava amando ela mesmo assim,
Por isso que Jesus diz: eu castigo e educo aqueles que eu amo. E de fato, se você é castigado por Jesus, não se desespere, não se apavore. É sinal de que Ele te ama mesmo, Ele te ama de verdade. Por isso Ele age assim. Então, o bom pastor nunca teve rebanhos numerosos para vencer as suas guerras, porque nós estamos em uma guerra contra o inimigo, e o inimigo quer tirar as ovelhas da mão do pastor, e a mão do pastor é lugar seguro. Só que vão surgindo os mercenários, e esses mercenários não são como Jesus. Jesus é aquele que pega as ovelhas e ele vai suar e se cansar pela ovelha, ele vai trabalhar pela ovelha, porque a ama. Mas o mercenário não, é o contrário, ele vai fazer a ovelha se cansar por ele, a ovelha trabalhar por ele, ele vai sugar tudo da ovelha e não vai dar nada para a ovelha. Ele é egoísta, então ele quer a ovelha para explorá-la, enquanto que Jesus é o contrário. Jesus quer a ovelha para alimentá-la, então para apacentar. Esse termo na Bíblia, apacentar as ovelhas, você já deve ter ouvido. Apacentar quer dizer dar-lhes o alimento. A ovelha se alimenta todo dia. E entre a ovelha e o bode há uma grande diferença, porque os bodes na Bíblia são um símbolo para falar do quê? Para falar dos rebeldes, dos condenados, daqueles que estão indo para o inferno. O bode no sertão, ele é conhecido como lixeiro. Tudo que é lixo que tiver assim na valeta, o bode vai comendo. Então, onde tiver lixo, o bode come. Então veja, o bode gosta de comer lixo. Jesus não disse que você é bode. Jesus disse que você é ovelha. E ovelha não se alimenta de lixo. Não sei se você sabe, mas ovelha só se alimenta de comida de alta qualidade. Não é qualquer pastagem, não é qualquer mato que ela come, não é qualquer capim. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu forneço um alimento de boa qualidade para as minhas ovelhas, mas elas têm que andar comigo, porque se elas não quiserem andar comigo, elas estão andando com outro, então elas vão se ver com a comida do outro. E se você bebe um gole de água, sei lá, de água estragada hoje, ou dá uma mordida numa comida que está estragada hoje, pode ser que não aconteça nada, é só uma mordida, é só um golinho. Mas se você faz isso toda hora, comida estragada, todo dia, água poluída, você vai ficar doente. E você vai ficar doente de forma séria e vai até morrer. Então, as ovelhas de Jesus não podem se alimentar de coisas estragadas, senão elas vão ficar doentes e elas vão de fato morrer. Então, a briga de Jesus com o demônio é essa. O demônio, querendo, na aparência de guloseimas, oferecer para nós um monte de lixo, para a gente virar bode, começar a gostar de comer lixo e virar bode. Enquanto que Jesus está brigando e mostrando que muitas vezes, sim, para você ter o alimento do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, você vai passar por tribulação, você vai carregar uma cruz, você vai se cansar na cruz, a cruz vai pesar um pouco, mas você vai estar bem alimentado, você vai estar com saúde espiritual, você vai estar no pasto de qualidade. Como disse o Salmo: para as águas tranquilas ele me conduz, e ele restaura as minhas forças, me guia pelo caminho certo. Então o caminho de Jesus pode ter um monte de coroa de espinho, pode ter pregos que vão pregando você, hora ou outra, aqui, ali, nesse madeiro, naquele, mas não importa, é um caminho que você sabe que você está segura, e que você vai ser consolada, e que você vai ser confortada, porque Ele é o seu bom pastor. Agora, o caminho do inimigo é assim, é flores, é uma paisagem bonitinha, mas é tudo enganação, porque tem logo no fim do caminho toda aquela matilha de lobo para devorar você. Então não vai sobrar nada de você no fim das contas. É armadilha, é tudo para te levar para o lado ruim. Então perceba que Jesus falou: a porta das ovelhas é uma porta estreita, sou eu sou a porta. E a porta que o lobo te dá é uma porta larga, é uma porta que a maioria quer, essa porta larga. Só que nessa porta larga está a perdição de todo mundo. E você não é para estar perdido, perdida por aí. Você deve andar reto com o seu Senhor. Reto quer dizer isso: eu vou daqui até Jesus
e vai aparecer um monte de distração na minha direita, na minha esquerda, e eu não vou ir pela direita nem pela esquerda, eu continuarei reto, eu continuarei brigando comigo, porque ser ovelha de Jesus é uma briga contra nós mesmos. Nós temos que brigar contra o tanto de más tendências que tem dentro da gente. E por isso nós não estamos sozinhos. Jesus deixou a confissão, Jesus deixou a Eucaristia, nós temos a devoção à Virgem Maria, nós temos o jejum, nós temos as mortificações, as penitências, nós temos milhares de armas para nos ajudar. Porque se você quiser seguir Jesus, já fique sabendo, obedecer à voz de Jesus é sacrifício. Obedecer à voz de Jesus é derramar o sangue. É para homem mesmo, é para mulher mesmo. Não é para pedaço de gente. É para quem assumiu o Senhor por completo. E pois bem, hoje é um dia de um grande pastor da nossa igreja, chamado Santo Atanásio. Quem foi Santo Atanásio? Santo Atanásio também teve que ser pastoreado, discipulado, teve que aprender de alguém. E o mestre dele foi um outro pastor de homens, como Jesus, chamado Santo Antão. Santo Antão é que formou Santo Atanásio. E a vida de Santo Antão, que é um escrito riquíssimo que você pode ler, tem até hoje, foi escrito por Santo Atanásio, seu discípulo. E Santo Atanásio foi levantado por Deus como bispo da nossa igreja, numa época de uma crise terrível, chamada arianismo. Hoje a gente não vive na época do arianismo, a gente vive na época do hinduísmo, do budismo, do espiritismo, do protestantismo. Santo Atanásio viveu na época do arianismo, que é uma falsa doutrina que negava a divindade de Cristo. Então você imagine, toda a igreja católica, 99% dos católicos, padres e bispos, estavam pregando dentro da nossa igreja que Jesus Cristo não era Deus. Bispo, padre, ministro... Papa também, bicho. E no que isso impactava? Bom, isso daí era o lobo, entendeu? Se você for com o lobo, o que vai acontecer com você? Você vai para o inferno junto com ele. Então, Santo Atanásio se opôs ao lobo. Santo Atanásio começou a dizer, não, o lobo não vai pegar as ovelhas de Cristo. E a perseguição foi tão terrível contra Santo Atanásio, expulso da sua diocese 6 vezes, para não ser morto, viveu 6 anos num buraco, 6 anos sem ver a luz do sol, 6 anos enterrado debaixo da terra, dependia de comer através de um católico fiel que lhe jogava umas coisas de vez em quando nesse buraco. E lá dentro Santo Atanásio não perdeu o pique, continuou estudando, pensando num jeito de vencer o lobo, escrevendo tratados, jejuando, orando, meditando, se aprofundando na palavra de Deus. E quando ele saiu de lá, ele estava preparado, ele foi se preparar, entende? Ele não foi encarar o lobo de qualquer jeito. Então eu não sei que lobo que você tem que encarar, mas você tem que se preparar, senão não vai adiantar. E Santo Atanásio continuou pregando, e ele foi acusado de 3 coisas, falsamente. Primeiro montaram um concílio falso de bispos e chamaram ele. Ele disse, eu não vou porque esse concílio é de herege e eu não vou onde tem bispo herege. Só que aí o imperador intimou, ele compareceu. Chegando lá, porque nesse concílio e nas outras acusações, Deus vai fazer com Atanásio, que diz o Salmo, diante de mim preparas uma mesa aos olhos de meus inimigos. Deus prepara uma mesa para os seus servos na frente dos seus inimigos. E obriga os inimigos a assistirem de camarote, Deus servindo os servos dele na mesa, enquanto os inimigos ficam lá chupando o dedo, passando vontade, e ficam totalmente destronados, Deus arranca eles do trono. Então, chegando no concílio, todos os bispos começaram a vociferar contra Atanásio, começaram a jogar um monte de blasfêmia, de calúnia, de difamação, e levantou uma mulher dizendo, Atanásio, você fez tal e tal crime, você saiu com tal mulher, você fez tal coisa, você não presta. E ela começou a acusar ele, né, de um monte de pecados. E Atanásio só estava acompanhado de um padre, seu amigo. Ele cochichou um negócio no ouvido do padre, o padre levantou e disse assim, então mulher, é verdade que você me viu fazendo tudo isso?
E ela, anta, pensou que ele fosse Atanásio. Esse padre apontou e disse: sim, Atanásio, você mesmo, eu sou a testemunha contra você. Aí todo mundo viu a tonteira da mulher, ela errou quem era o Atanásio, começaram a dar risada, e ninguém mais conseguiu continuar. Atanásio inocente foi-se embora. Depois arrumaram uma mão que tinha sido arrancada de alguém, e falaram: olha, essa mão aqui é de tal bispo, e esse bispo foi para o deserto, e foi assassinado lá, foi Atanásio que matou ele, porque Atanásio estava no deserto, quem mais poderia tê-lo matado? E daí lá foi Atanásio no julgamento, e todo mundo batendo nele com palavras, e ofendendo ele, e Atanásio sem se perturbar, sereno, com paz no coração. Simplesmente por uma inspiração divina, ele falou: esse tal bispo está morto, é? Chegou perto de um homem todo encapuzado, arrancou a capa e falou: não é esse aqui o bispo? Todo mundo levou um susto, que o bispo que acusaram ele, na verdade, estava vivo. E daí não tinham mais para onde correr, falaram: como esse bispo está aqui agora? Como você trouxe esse bispo? Você é satanista, você é macumbeiro, bruxo, feitiçaria, não é possível que esse bispo está aqui, você é feiticeiro, você tem que morrer, morte para Atanásio. Mas aí não teve muito fundamento e a coisa ficou por isso mesmo. Então Santo Atanásio, sozinho praticamente, brigou contra vários lobos, e Deus lhe deu a vitória. E o bispo é bispo não para ele, é bispo para você. Ele estava pensando em você, que estaria aqui em 2020. Então nós não fizemos quase nada pela igreja. Nós temos medo que o inimigo ganhe de nós. Quando aparece inimigo, a gente reclama, a gente ora, que nem no deserto lá do povo de Israel. Estavam sem água, sentiram a sede da caminhada e começaram a resmungar, e resmungar, e resmungar. O que Deus queria deles? Deus queria confiança, que eles dobrassem os joelhos e falassem: Deus, eu estou com sede, me ajuda. Ou seja, nós quando vamos enfrentar uma secura, estamos no deserto, como esse deserto é penoso, caminhar com Cristo. Às vezes é secura caminhar com Cristo, às vezes você fica com sede caminhando com Cristo. E Deus quer o quê? Que você apenas clame Ele, que você apenas diga: Pai, eu estou com sede, Pai, está me faltando isso, Pai, está me faltando aquilo, me ajude. E Deus fará isso, fará uma mesa para você e te servirá. É confiança. Jesus, eu confio em vós. É o que Jesus quis passar ao mundo pela Santa Faustina. Como Jesus disse uma vez: as almas confiantes, elas roubam as graças do meu coração. Então, se você quer ganhar um monte de graça, você precisa confiar nesse pastor que te conduz, que não te faltará coisa alguma. Não te faltará, como para aqueles que andam no caminho dele, nas veredas dele, não falta nada. E pode contar mais uma coisa? Então, no Antigo Testamento tem um modelo de bom pastor chamado Ezequias, que está lá no livro de Isaías. Ele é um rei. E contra o rei Ezequias veio um exército de um outro rei, o rei da Síria. E o rei da Síria fez ameaças tão graves contra Israel, que disse que ia fazer todo o exército comer as próprias fezes e beber a própria urina. Está lá em Isaías 36. O coração do rei Ezequias ficou alarmado, angustiado, ele se pôs em oração, e ele clamou a Deus e falou, ele insultou a ti, o Deus vivo, porque ele disse que nem o Senhor Deus poderia nos salvar das mãos dele, o rei assírio, e que o Senhor se digne castigá-lo. E aí veio Isaías e deu-lhe toda a resposta, que Deus ia castigar a Assíria. Pois no dia seguinte o que aconteceu? Um anjo passou no acampamento de guerra dos guerreiros assírios, um anjo só de Deus, e matou 185.000 guerreiros. 185.000 acordaram mortos, e o rei, que estava querendo bater de frente contra o servo do Senhor, que era pastor de Israel, o rei Ezequias, voltou para casa, foi orar no templo do seu falso Deus, ou seja, do seu lobo, e lá os 2 filhos dele o mataram. Então o fim dele foi trágico, porque assim é trágico o fim de quem desafia o Deus Altíssimo.
E você tem que estar do lado desse Deus, na obediência. Porque quando chegar o acerto de contas, é isso que vai acontecer. O Senhor mandará o seu anjo e te livrará de todos os males, sejam eles quais forem. Desde a doença, a peste, a guerra, a batalha espiritual, na família, etc. Deus te livrará por um anjo enviado. Então é isso. Que o Senhor seja o nosso pastor e assim nada nos faltará.